Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que alegria, que privilégio poder estar aqui com vocês através das redes sociais. Claro, não era assim que a gente queria estar, mas felizmente ainda temos esse meio para poder estarmos aqui orando, clamando ao nosso Deus e conversando um pouquinho sobre um tema tão importante que é o tema da lição da escola sabatina desse trimestre. Nós estamos estudando o livro de Isaías, nós sabemos muito bem disso, e hoje nós estamos na lição número 12, e eu já estou aqui com a minha lição número 12, e vou agora conversar um pouquinho com você sobre esse tema. Atenção, pega a sua lição aí, e vamos começar a trabalhar esse tema. O tema é o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações. Claro, eu imagino que você lembrou logo do livro da senhora White, O Desejado de Todas as Nações. Você sabe muito bem, aqueles que já leram, fala de um Jesus maravilhoso, fala de um Jesus amoroso, alguns passos de Jesus aqui nessa terra. E esse tema especial para a lição dessa semana também nos chama a atenção para a sua graça. É interessante muito bem isso, porque o primeiro texto que eu vejo aqui do livro Fé e Obras, ele fala de algo importante. Por quê? Porque normalmente ainda, mesmo nos dias em que estamos vivendo, ainda existe uma ideia, talvez impregnada, lá no nosso subconsciente, eu posso dizer assim, onde pensamos assim: poxa, para eu ser salvo, eu preciso fazer algo. Se eu não fizer algo, eu não serei salvo. Eu preciso dizer para você que a salvação, ela é unicamente pela graça. Guarda isso aí. Talvez aí alguns estejam pensando agora: ué, pastor, então para ser salvo, eu não preciso de maneira nenhuma fazer algum trabalho, eu não preciso guardar mandamentos, eu não preciso, quem sabe, ajudar o próximo. Como assim? Não estou entendendo, pastor. A salvação é pela graça ou é pela lei? Se é pela graça, como o Senhor está dizendo, talvez você esteja se perguntando: eu não preciso fazer nada? E aí? Como é que a gente resolve essa questão? Segura aí que nós vamos resolver já já isso. Eu só quero te dizer e afirmar que a salvação é unicamente pela graça. Assim eu começo a lição da escola sabatina desse trimestre e automaticamente a lição número 12, né? Conversando um pouquinho com você sobre o livro de Isaías, mas já falando direto da lição número 12. Diz assim o texto que nós leremos agora do livro Fé e Obras: quando confiamos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador, que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Ei, guardou isso aí? Guarda essa informação porque ela é muito importante. Vou repetir: quando confiamos plenamente em Deus, quando eu confio plenamente em Deus, quando você confia plenamente em Deus, o que é que nós recebemos? Recebemos todo o auxílio que possamos desejar. Tudo que a gente possa desejar é o que está escrito aqui no livro Fé e Obras, na página 36. De uma maneira bem clara, isso acontece quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a graça do Senhor por mim e por você. É isso. Quando analisamos exatamente um pontinho a mais aqui dessa lição, já aqui na parte de domingo, dá para a gente analisar aqui os efeitos do pecado. Aqui já começamos a ter uma ideia do que está acontecendo então. Veja bem, a salvação é unicamente pela graça. E por a salvação ser unicamente pela graça, eu e você precisamos apenas aceitar o sacrifício de Jesus, confiar que Jesus pode resolver os nossos problemas. Agora, talvez você se pergunte assim: mas por que eu oro, estou jejuando em prol de alguma coisa e aquilo não acontece? Lá em Isaías apresenta uma situação bastante parecida.
o texto é colocado, eles estão questionando a Jesus, Isaías 58, 3. Há um questionamento sobre, Senhor, por que a gente ora e não está sendo atendido? Será que Deus escuta o meu clamor e o seu clamor? Para aí, pensa um pouquinho, reflete aí, chama quem está do teu lado aí e faz essa pergunta aí. Será ou não? O que é que você acha? Será que o Senhor escuta? Será que Ele ouve as nossas orações? Para ficar mais claro a pergunta então. Será que o Senhor Jesus ouve as nossas orações? O texto de Isaías responde. Aí mesmo, se você abrir a Bíblia, eu já estou com a minha aberta aqui, em Isaías 59, versículo 1, e diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ou seja, o Senhor escuta sim, o Senhor ouve sim as nossas orações. Que extraordinário. Agora, claro, lembre-se disso, você já estudou, não custa relembrar aqui, você já deve conhecer muito bem isso que eu vou te falar, mas eu vou relembrar. Deus responde as nossas orações de 3 maneiras. Sim, Ele pode dizer para mim e para você. Outra situação é não. E a terceira, espere um pouco, ainda não é agora, não é o momento, segura um pouquinho mais à frente, quem sabe essa bênção virá. Então Jesus, ele escuta sim as nossas orações, Jesus escuta sim o nosso clamor, mas o que acontece então que às vezes nós não estamos sendo atendidos? Amigos, irmãos queridos da minha igreja, do distrito poderoso da Marambaia, a grande questão é, os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Só para lembrar, a minha frase foi, os nossos pecados nos afastam de Deus. Não é que Deus se afasta de nós. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E é por isso que às vezes nem a nossa oração é atendida. Você lembra do texto de Provérbios que diz de uma maneira bem clara que até a nossa oração se torna vã quando nós não guardamos os mandamentos de Deus? Será que eu estou falando para alguém que tem sido infiel na guarda do sábado, por exemplo, na guarda dos mandamentos de Deus, e aí trata Jesus como Papai Noel, trata Deus como Papai Noel? Sabe como é que trata Deus como Papai Noel? Esquece de Deus o ano todo. Aí quando vem o problema, a dificuldade, Papai Noel, dá um jeitinho aqui. Vive uma vida o ano todo de pecado, todo o tempo pecando contra Deus. Não lembra de seguir os seus mandamentos, não lembra de tentar buscar ser alguém melhor, galgar degraus a mais, que com certeza vão fazer com que eu e você consigamos ir subindo espiritualmente, uma escada espiritual onde a gente vai subindo e cada vez mais tendo uma comunhão melhor com Deus. A questão é essa, queridos. O pecado nos afasta de Deus. Mais um texto que eu sempre gosto de frisar, você deve ter lido durante a semana, diz assim: o pecado destrói nosso relacionamento com o Senhor e, portanto, leva a nossa eterna ruína. Não porque o pecado afasta Deus de nós, mas porque ele nos afasta do Senhor. Guarda essa informação aí. Então, sendo assim, é muito importante a gente lembrar que pecar é muito complicado. Então, eu e você temos que guardar essa informação, que é bastante importante, que nós não devemos tolerar nenhum tipo de pecado. Guarda aí, irmão. Uma coisa é você, por alguma situação, todos nós somos pecadores, caímos num erro, mas aquilo, meu Deus, eu não poderia ter feito isso. De imediato, clame a Deus, peça perdão. E claro que Deus está vendo o seu coração. Ele sabe se aquele arrependimento foi sincero ou não. É isso, queridos. Eu e você precisamos guardar essa informação com muito carinho. Já na parte de segunda-feira, a pergunta é: quem é perdoado então? Aí a gente tem que voltar, fazer uma análise bem clara de quantos pecaram. Para que a gente responda essa pergunta aqui, da parte de segunda-feira, quem é perdoado, eu e você precisamos lembrar quantos pecaram.
E o que a Bíblia diz mesmo? O que a Bíblia diz? Fala aí para mim, vai. Pode falar. Vai. Quantos pecaram? Todos, exatamente. Todos pecaram. Então, a parte de segunda-feira fica bem fácil. Se todos pecaram, automaticamente a gente entende que o perdão está disponível para todos, ok? Jesus morreu na cruz por todos nós. Se Jesus morreu na cruz por todos nós, eu e você precisamos lembrar que aquela ação de Jesus na cruz do Calvário me dá direito à salvação, me dá direito ao perdão, se assim eu quiser. Essa é a única situação. Então, quem é perdoado? Todos têm o direito de perdão? Sim, tem, mas eu preciso me apossar disso. Eu preciso tomar posse do sacrifício da cruz do Calvário de Jesus. Eu preciso entender de uma maneira bem clara que quando eu clamo a Deus, quando eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, o Senhor Jesus me perdoa. Então, quando eu vou a Ele com um coração sincero, com súplicas, automaticamente eu sou perdoado. Agora, e aí, só para a gente lembrar, voltando àquele texto do início, salvação pela lei ou pela graça? Salvação pelas obras ou pela graça? E aí, ficou bem claro para nós que Jesus morreu por nós. Jesus morreu para nos salvar. Eu e você não precisamos pagar nenhuma penitência mais. Eu e você não precisamos pagar nenhuma promessa mais. A única coisa que eu e você precisamos fazer é pedir perdão ao nosso Deus. Mas ainda, pastor, isso é muito confuso na minha mente. Como assim? O senhor poderia dar um exemplo de alguém que, por exemplo, não guardou mandamentos e foi salvo? Sim, eu tenho um aqui bem claro, para que fique bem claro. Você lembra do ladrão na cruz do Calvário? Lembre da crucifixão, vamos lá. Jesus está ao centro e os ladrões estão ao seu lado, também crucificados. Sendo crucificados, estão ali prontos para aquele momento de morte. E aí, um dos ladrões olha para Jesus e diz assim: você não é o filho de Deus? Ei, se você é o filho de Deus, desce daí, esse é o momento, desça daí. Você não é o filho de Deus? E começou a desafiar o Senhor Jesus. Você sabe como é que foi a história. Mas teve o outro ladrão, chamado de bom ladrão. O que esse fez mesmo? Só para a gente lembrar, se arrependeu. E como ele se arrependeu, ele olha para Jesus e diz: mestre, eu estou arrependido, Senhor. E eu entendo que o Senhor é o mestre. Por favor, me perdoe. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Jesus olha para ele e diz assim: de certo te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo ou não foi salvo? Responde aí para mim, irmãos. Foi salvo ou não foi salvo? Claro que foi. Claro que foi salvo. Aquele homem foi salvo. Aquele ladrão foi salvo. Deixa eu te perguntar, guardou mandamentos, sim ou não? Guardou mandamentos, sim ou não? Claro que não. Aquele homem era um malfeitor. Eu não sei que pecado, que erro aquele homem cometeu, mas imagino, se a Bíblia trata como ladrão, coisas terríveis, aquele homem deve ter feito. Com certeza ele fez coisas terríveis. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, no último momento da vida daquele homem, ele recebe duas bênçãos. Ei, eu estou dizendo duas. Por que duas? Primeiro, ele teve tempo de se arrepender. Muitos aí não têm tempo de se arrepender. Morrem sem nem poder nem pensar. É um acidente, é alguma coisa que acontece que infelizmente não dá nem para pensar. Aquele homem teve tempo. Pensou e se arrependeu minutos antes da sua morte. Então essa foi a primeira bênção daquele homem. Quer saber a segunda? A segunda foi a seguinte, Aquele homem, depois que se arrependeu, morreu. Ué, pastor, o
O senhor está dizendo que a morte é uma bênção? Para aquele homem foi. Porque exatamente no momento que ele recebe o perdão, ele morre. Então, automaticamente, aquele homem está salvo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos colocar uma hipótese aqui. Será que, se aquele homem não tivesse continuado ali na cruz, ou, para ficar mais fácil aqui, para nossa compreensão, se aquele homem tivesse recebido o perdão, de repente todo mundo viu aquela cena e ali as autoridades olhando aquela cena dizem assim, não, vamos tirá-lo da cruz, vamos fazer com que ele desça, ele se arrependeu, pediu perdão, vamos fazer com que ele desça da cruz. A pergunta é, será que aquele ladrão, ele iria viver uma vida íntegra, sincera, temente a Deus? Será que não roubaria mais? É uma pergunta sem resposta, mas poderia ser que sim, ele não continuaria mais roubando, mas poderia ser que ele caísse mais uma vez e automaticamente não estaria salvo. Só para você lembrar, a salvação, ela é unicamente pela graça e a prova está aí. Ladrão na cruz não fez nada disso. Porém, eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro viver. Eu prefiro aceitar Jesus, ser batizado e continuar vivendo. Claro que eu prefiro continuar vivendo. Por quê? Porque eu posso dar um abraço na minha filha, eu posso ver minha esposa todos os dias, eu posso conversar com meus pais. Ainda tem muita alegria nessa vida, mesmo cheia de problemas, de dificuldades. Eu prefiro ainda conviver com os meus, por exemplo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, que me escuta. A diferença está exatamente aqui, ó. Nós somos salvos unicamente pela graça. Nós não temos dúvidas. E a Bíblia nos diz isso lá em Efésios. Agora, por que nós guardamos sábado, por exemplo? Por que nós ajudamos o próximo? Por que nós entregamos nossos dízimos e ofertas, por exemplo, para que a pregação possa alcançar outras pessoas? Sabe por quê? Porque exatamente nós já somos salvos. Como eu e você fomos salvos naquele momento em que descemos as águas batismais, em que aceitamos Jesus, agora a gente vive como salvo. E como que o salvo vive? O salvo vive seguindo o manual. E o manual é a Bíblia. A Bíblia é o manual do salvo. Está aqui. Então fica bem claro para nós, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê Jesus guardando os mandamentos para ser salvo ou não? Não, Jesus não guardou mandamentos para ser salvo, nem nós guardamos mandamentos para ser salvo. Nós guardamos mandamentos exatamente porque amamos ao Senhor Jesus e já fomos salvos. Lembra o que diz lá em João? Eu vou ler aqui para você o que diz lá em João 14, no versículo 15. Olha o que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está aqui. Essa é a razão. Se Jesus nos amou, automaticamente ele pede que, se a gente diz que o ama, guarde os mandamentos do Pai. E Jesus também guardou. Olha o que ele diz aqui, em João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então por que nós guardamos mandamentos, irmãos queridos? Guardamos mandamentos unicamente porque já somos salvos. E por sermos salvos, seguimos o manual do salvo. E o manual do salvo nos diz que Jesus guardou e a gente quer imitar o Mestre. E o mais importante de tudo isso é porque a gente ama Jesus que a gente guarda mandamentos, não para ser salvo. Ficou claro até aqui? Eu imagino que tenha ficado bastante claro, deu para você entender. A salvação, ela é unicamente pela graça. Então, quem é perdoado? Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vão até a Ele, pedem perdão e automaticamente receberão esse perdão do Senhor Jesus. Terça-feira, atenção, terça-feira, me delonguei um pouquinho, vou tentar ser mais rápido aqui nessas outras partes aqui da lição. Terça-feira vem falando para a gente sobre o apelo universal. Deus prometeu através de Abraão que todas as nações seriam abençoadas. Está aqui o texto.
E ele lá em Gênesis diz assim, ó, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E quando a gente verifica isso, a gente vai olhando e tudo que essa parte de terça-feira quer dizer é assim, voltemos para Deus. Estejamos firmes ao lado de Deus. Olha aqui, ó, o que diz a respeito de Abraão. Deus tinha um propósito universal quando escolheu Abraão e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, a aliança de Deus com Abraão pretendia, em última instância, ser uma aliança com toda a humanidade por meio de Abraão. Ei, segura aí, porque agora a pergunta ela é muito importante. Se Deus, ele queria que Abraão, através de Abraão, toda a terra fosse abençoada, isso vai se estendendo de geração a geração e chega até você, chega até o pastor Downey que aqui está. E a pergunta é, o que nós do distrito de Marambaia estamos fazendo? Será que nós estamos seguindo aqui o que Abraão, o que Deus pediu para Abraão? Que a gente abençoasse os outros, que a gente ajudasse os outros, que a gente levasse essa mensagem de Jesus a outras pessoas? Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Para um pouquinho, reflete aí um pouquinho agora, pensa um pouquinho no que a lição está falando e nos faz refletir, talvez na nossa letargia. Estamos aí agora, a pandemia veio, tá bom, acabou tudo. Eu não preciso nem mais ir à igreja, não vou me conectar ao link da igreja, ou agora vou ficar aqui ao meu bel prazer. Ei, irmãos, não é assim não. Mudou só a maneira. E futuramente, essa será uma maneira, nós vamos conseguir só pregar de casa. Então, por favor, o apelo que fica aqui nesse momento é: o que você tem feito para cumprir a promessa lá do passado que Deus deu a Abraão e que chega até nós hoje? Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos. Por favor, aproveite, ao contrário, aproveite o momento de lockdown, aproveite o momento que você tem mais um tempinho para falar de Jesus a outras pessoas, para convidar essas pessoas para assistirem o link. É como se você estivesse convidando para vir à igreja. Logo, logo nós teremos a Semana Santa e se continuarmos em lockdown, esperamos que não, mas se continuarmos, vamos fazer através dos vídeos. E será que você vai se esforçar um pouquinho para fazer com que alguns colegas interessados, talvez ex-adventistas, pessoas que estiveram nos bancos da igreja, né, e que se afastaram, será que você vai fazer alguma coisa por essas pessoas? A parte de terça-feira tem esse apelo universal do nosso Deus. Nós precisamos, de uma maneira bem clara, levar a mensagem do Senhor Jesus aos descendentes, né, que vem desde Abraão e que chega a mim e a você. Na parte de quarta-feira, nós precisamos começar o estudo verificando o que nos diz o livro de Isaías no capítulo 60, versículos 1 e 2, 61, versículos 1 e 2, diz assim: o Espírito do Senhor Deus estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Bem, primeiro, a gente já deu para entender um pouquinho que surgiria alguém que iria dar essa notícia, e esse alguém era o Messias. Então o Messias, ele iria proclamar, é o que diz aqui, ó, na parte de quarta-feira, boas novas. Ele iria curar os corações quebrantados, ele iria dar ótimas notícias. No antigo Israel, acontecia de 50 em 50 anos que, por exemplo, nesse momento, nesse ano específico, os escravos eram libertos, dívidas eram perdoadas, uma série de coisas boas aconteciam nesse momento. E o que o texto está dizendo aqui, desse ano aceitável do Senhor, é que o Messias viria para nos dar
boas novas, para dar boas novas àquele povo, seria proclamado esse ano aceitável do Senhor exatamente pelo Messias. E o que ele proclamaria? Libertação aos cativos, curaria os quebrantados de coração. Está aí na sua lição, olha aí. Consolaria os enlutados e promoveria a sua restauração. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para trazer boas novas para mim, para você. Nós vivemos um momento muito difícil, não é mesmo? E o Senhor Jesus continua dizendo: calma, tenha paciência, eu estou contigo, continue me buscando, continua firme. Ele veio trazer para nós boas novas. Só que é o seguinte, no capítulo 61, no versículo 2, na parte final, diz assim: e o dia da vingança do nosso Senhor, já é a parte de quinta-feira, fala que também o Messias iria falar do dia da vingança do nosso Senhor. E que vingança é essa? Abre aí a tua lição, vira aí, lição de quinta-feira, está falando sobre o dia da vingança do Senhor. Um dia tudo será cumprido. Olha o que diz o texto: portanto, embora Cristo tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação deste ano está em sua segunda vinda. E por que será o dia da vingança do Senhor? Eu e você sabemos muito bem, nós não temos um Deus vingativo da nossa maneira. Deus se vingará de uma maneira diferente, e a maneira é bem explícita aqui na pergunta número 11, que ela diz assim, como conciliar a noção de um Deus amoroso com um Deus que promete vingança? Que história é essa? A resposta é assim, a vingança de Deus é obra de justiça e é obra de amor. É o que diz aqui o texto da nossa lição. É claro que certamente a vingança do Senhor, nosso Deus, não é a vingança da minha maneira e da sua maneira. O Senhor Jesus, ele irá aniquilar o pecado de uma vez por todas, limpará a terra. Todas as chances foram dadas. A pessoa que tinha que se arrepender, ela recebeu todas as chances. E agora é preciso, através de um ato do Senhor, ser exterminado todo o pecado. O Senhor Jesus precisa purificar a terra para ser justo com aqueles que realmente foram fiéis. Eu queria terminar a parte de hoje exatamente com um texto que fala sobre isso. Está no livro Fé e Obras, na página 33. Aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor de sua ira. Quem suportará o dia de sua vinda? Os seres humanos têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as flechas de sua ira penetrarão onde as flechas da convicção não puderem entrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? Olha o que diz mais: a popularidade ou número farão com que alguém se torne inocente? Os descuidados, indiferentes, devem considerar essas questões e resolvê-las por si mesmo. Gente, é forte. Nós precisamos estar atentos. Talvez os dias vão passando e você não se lembra mais daquele compromisso, ou então sua fé tem enfraquecido. Sabe, às vezes é de chorar o coração, é de partir o coração, que algumas pessoas se aproveitam de um momento como nós estamos vivendo, de pandemia, até para deixar a igreja, para se afastar do Senhor, para não estar mais ligado com as coisas de Deus, com os cultos, né? Claro, online, mas temos que estar adorando a Deus. Tem gente que aproveita para roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, por favor, chegará o dia em que prestaremos contas a Deus nos mínimos detalhes. E deixa eu te dizer uma coisa,
aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Por favor, espero que eu esteja falando para minha amada igreja, para o meu amado distrito, com um carinho muito especial, dizendo a você, por favor, irmãos, onde quer que você esteja, na situação que você estiver, seja fiel a Deus nos mínimos detalhes. Guarde os seus mandamentos, cumpra o dever de um verdadeiro cristão e Deus vai te dar bênçãos sem medida na sua vida. Lembre-se, o desejado de todas as nações morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Ame a esse Deus, seja fiel a esse Deus e você será abençoado ricamente. Que Deus te abençoe e que você aproveite agora os momentos que se seguem com a segunda hora desse culto tão especial. Um grande abraço.